Aviso: se você não for escritor ou não tiver a pretensão de ser um, não continue assistindo este vídeo. Sim, porque somente outro escritor irá me entender quando eu falar aqui sobre o personagem ganhar vida durante a história. Se você não for escritor, você vai ficar achando que todos nós autores somos um bando de malucos. Porque sim, enquanto a gente escreve, por mais que a gente crie um roteiro, por mais que a ideia seja nossa, o personagem começa, ao longo ali da história, a ganhar liberdade com a gente, a sussurrar algumas ideias, algumas coisinhas, e quando a gente vê, a gente não manda mais nada, quem manda é o personagem. E por que eu tô gravando esse vídeo? Na verdade, eu tô me redimindo, de certa forma, de um outro vídeo que eu gravei. Eu não lembro qual vídeo foi, se você se lembra, coloca o link aqui nos comentários e eu vou pôr aqui pra vocês assistirem. E se o link estiver aqui é porque alguém já me falou, porque eu lembrei, enfim, vocês entenderam. Se tiver um link aqui, é nesse vídeo que eu falei sobre isso. O tema não era nem personagem ganhar vida na história, era um outro tema, mas eu comentei a respeito disso. Como eu sempre digo, a gente tá sempre aprendendo, e naquela época eu tinha uma visão sobre o personagem ganhar vida, de que quando isso acontece, a gente poderia precisar tomar cuidado para que o personagem não levasse a história para um rumo que não é o que a gente pretendia, que se afaste da mensagem original e tudo mais. Mas eu tive duas experiências esta semana que me mostraram que o personagem às vezes pode ser mais esperto que o escritor. Sim, meu personagem foi mais esperto do que eu. E como é que isso aconteceu? Até para vocês entenderem, de repente um escritor iniciante que ainda não entende esse conceito do personagem ganhar vida. Ele pode ganhar vida de várias formas. Como eu digo, o universo da criatividade da escrita é imenso e a gente está aprendendo mais a cada dia. Mas quando a gente fala de um personagem ganhar vida, o que acontece? Você tinha ali uma ideia original de como as coisas iam acontecer e para que lado a história ia correr, o que seu personagem ia fazer naquela cena. E à medida que você escreve, você começa a perceber que aquela cena está tomando um novo rumo. Que o seu personagem, por exemplo, ele tinha que estar bravo, mas ele insiste nas falas que vêm na sua cabeça serem falas irônicas ou serem falas engraçadas, ou ele tinha que brigar com alguém, mas você começa a perceber que eles estão se apaixonando. Eu sei que quem ouve isso e não é do mundo criativo vai pensar, é a sua criatividade funcionando, não é o personagem, mas quem escreve sabe, parece que o personagem tá tomando as rédeas da situação e tá nos dando dicas do que ele gostaria que acontecesse. E o que aconteceu comigo essa semana foi, eu tô trabalhando em um projeto, em uma história, que eu tinha já a ideia inicial, um roteiro mais ou menos elaborado. Eu não tô trabalhando com um roteiro tão complexo porque é uma história mais curta e eu não tinha tempo de trabalhar em todo um roteiro fechadinho. Então, peguei a ideia original, fui trabalhando e eu já tinha ali os pontos que ligavam cada ponto de virada da história, vamos dizer. Mas quando chegou em um desses pontos que a história ia dar uma virada, o meu personagem chegou em determinado lugar, mais pra frente ele ia conhecer uma outra personagem importante, e a mulher que estava trabalhando naquela empresa em que ele entrou, de repente começou a falar assim pra mim: "Ei, Psyu, sou eu." Como assim? Ela: eu sou a personagem, eu tô aqui, eu já apareço aqui. Me dei conta de que ela, a personagem que ele só conheceria lá na frente, poderia muito bem ser aquela moça que o estava atendendo naquele momento. De repente, pensar nisso trouxe toda uma nova linha de raciocínio de como as coisas poderiam se conectar e era muito mais interessante do que minha ideia original. Já no dia seguinte, trabalhando em outra cena, eu precisava fazer um acontecimento muito importante se desenrolar de um determinado jeito, uma determinada maneira. E, novamente, essa mesma personagem começou a me dar indícios de que aquilo poderia acontecer de um jeito um pouquinho diferente e resolveu um problema que eu tinha, que era para justificar uma decisão do personagem naquela cena, para tornar aquela cena mais crível. A gente não pode fazer o personagem sair fazendo o que dá na telha e esperar que o leitor acredite em tudo. O leitor tem que se conectar às justificativas do seu personagem, aquilo que move seu personagem. E a justificativa do meu carinha ali pra fazer o que ele fazia era muito fraca. E essa personagem, ela começou a conduzir o diálogo de um jeito... Claro, as ideias vinham de mim, mas parece que o sentimento ali no papel era da personagem. E quando eu vi, tudo estava se direcionando para uma solução genial. E mais uma vez foi ela que me deu a dica de como resolver aquilo. Quando eu digo a vocês que eu quero me redimir é pelo seguinte:
Lá naquele outro vídeo, eu falava pra gente tomar cuidado quando o personagem começa a ganhar vida, quando ele começa a tomar conta e querer mudar o rumo da história. Por quê? Porque a gente já tem um roteiro, a gente já tem uma ideia inicial, a gente sabe aonde a gente quer chegar e que mensagem a gente quer transmitir. Mas o que eu gostaria de falar pra vocês agora é, sim, tome cuidado, preste atenção quando a sua história começar a sair do rumo original, mas antes disso, ouça o seu personagem, preste atenção no que o novo rumo daquela cena está tentando te dizer. E em vez de você se fechar, se corrigir e pensar, não era para esse lado que eu ia, era para esse, volta. Não, por que você não para e pensa, tá bom, e se eu for por esse lado que ele está sugerindo, o que poderia acontecer? Tenta criar cenários, tenta criar novas conexões que no fim das contas vão te levar para o mesmo lado que você já ia ou vão criar um destino novo e muito mais poderoso. Então, criação é isso. Eu acredito que a gente não pode fechar tudo em caixinhas, em quadradinhos. É aquela velha história de pensar fora da caixa. Crie sim um roteiro que vai te guiar, crie sim as fichas dos seus personagens, só que não deixe de prestar atenção nas possíveis mudanças que só o processo criativo vai te trazer. É só ali no momento que você está imerso na escrita, na criação, que virão esses insights poderosos, que o personagem vai falar com você. Então, às vezes, até mais importante do que ter um roteiro muito bem escrito é ter um personagem muito bem elaborado dentro da sua cabeça. Um personagem que você conhece muito bem, você conhece, sabe como ele é fisicamente, você conhece a alma dele, porque assim essa relação escritor-criatura, vamos dizer assim, né, escritor-personagem, se torna mais forte, você percebe com mais clareza, isso é algo que ele faria, isso é algo que não combina com ele, eu acho que eu preciso rever esse caminho. Tudo isso se torna muito mais fácil. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Preste atenção no que o personagem está te dizendo, preste atenção em novos rumos que a história pode tomar. Se você tomou a decisão, ok, eu vou assumir esse novo rumo e você tem um roteiro já escrito, volta depois lá no roteiro, arruma o que for preciso, inclui as novos acontecimentos, novas cenas, o que for preciso, mas não desperdice uma boa ideia para você se prender a uma ideia original muito amarrada e muito fechada. Acredito que criar é isso, é ser livre. Você já vivenciou essa experiência de um personagem ganhar vida durante a escrita da sua história? Comenta aqui com a gente, compartilha nos comentários, me diz se isso te ajudou, se isso te atrapalhou, como é que você lidou com isso. Eu vou adorar saber a sua experiência também. Um beijo e até a semana que vem!